A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você aí, né, que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. E a você que não é inscrito, eu gostaria de já deixar aquele convite para você estar se inscrevendo e ativando aí o sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão, né? Hoje nós estamos tratando aí das lições bíblicas da escola dominical, que é a lições da edição especial, né, que vem com o tema dessa revista os princípios divinos em tempos de crise, né, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Glórias a Deus, né? Eu sou o professor Daniel Santos, né, e nós estamos aí entrando aí no mais uma videoaula, né, comentada, uma aula comentada aí, né, para os nossos amigos professores, nossos amigos alunos, né, um meio de explanar um pouco mais aí, clarear um pouco mais as ideias dos nossos colegas de ministério. Gostaria aí de estar falando também, né, a respeito das nossas redes sociais, o nosso Instagram, nosso Facebook. Quem quiser estar seguindo aí, nos acompanhando nas nossas redes sociais também, né, provavelmente em breve aí nós estaremos colocando aí alguns outros assuntos abortivos aí, abordando aí vários assuntos aí interessantes do nosso canal, né? Gostaria de estar convidando a você aí para estar comentando nossos vídeos, algum assunto que os irmãos queiram ver, algum vídeo comentado, alguma coisa aí, e a gente vai estar acrescentando no nosso vídeo, né, no nosso canal também aí uns assuntos bem interessantes, assuntos polêmicos, mas tudo referente, com referências bíblicas, tudo com referências dentro da palavra do Senhor, né? Vamos lá. Nós estamos entrando na lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. Lição do dia 23 de agosto de 2020. O nosso textuário está lá em Salmos 133, versículo 1, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? A nossa verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja e um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Interessante, né? A união é uma força indispensável. Por que indispensável? Né? Por que essa força é tão importante para o ministério da igreja? Por que essa força é tão importante para quem tem ministério? É isso que nós vamos estar aprendendo, né, durante essa lição, essa aula comentada aí, né, que nós vamos ver aí que a desunião da igreja, né, ela expulsa as bênçãos de dentro da igreja. Nossa, irmão Daniel, é verdade, verdade. Ela retém as bênçãos dos céus, né, porque é motivo de intriga, motivo de conflitos. E isso daí acaba atrapalhando aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Acaba atrapalhando, retardando as bênçãos. É isso que vai causar aí, né? Vai gerar esse tipo de comportamento, né? A desunião, ela vai atrapalhar que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. A desunião impede o crescimento do ministério, né? Cada um quer seguir para um rumo, cada um quer tomar uma decisão. Isso daí é muito complicado, né? Mas aí vem assim: a união é o caminho, né, para a comunhão e o amor dos irmãos, né? Nós devemos estar unidos num só propósito, né? Nós devemos estar aí todos interligados uns aos outros, né, com o mesmo propósito, a mesma função, a mesma vontade, né, o mesmo desejo de servir a Deus. Amém? Estamos entrando na nossa lição aí, né? Neemias, a nossa leitura bíblica em classe. Está lá em Neemias, capítulo 5, versículo 1, versículo 6 ao 12. O nosso objetivo geral, né? Destacar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. O nosso ponto central da nossa lição aqui: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os gentios e os judeus, tornando-os uma verdadeira
família de Deus. Era dessa forma, né? Nós éramos tratados como gentios. Hoje nós somos tratados como os filhos de Deus, filhos de adoção, que antes nós éramos feituras, criaturas do mundo, né? Então, hoje nós somos filhos de adoção. É esse muro que está se comparando aqui, porque os judeus nos víamos como gentios, mas Deus, Jesus Cristo, derrubou, né, esse muro aí, né? Então abriu para todo mundo adorar a Deus e ser chamados filhos de Deus. Então já foi uma forma, né, de nos unirmos com os nossos irmãos. Amém? Na nossa parte introdutória da nossa lição aqui vai dizer assim: veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado, né? O primeiro tópico aqui, nós vamos entrar aqui na nossa lição, ela tem seus tópicos, seus subtópicos e alguns exemplos, né? Então a gente vai estar sempre aí relatando essas diferenças aí de situações. Primeiro tópico: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Primeiro subtópico: qual era a base desta união? Nesse tópico aqui nós vamos ver aqui, né, dois pontos, né, que deixava o povo, fortalecia aquela união deles, tá? É isso que vai mostrar para nós aqui, que ele vai deixar dois exemplos para nós aqui do que fortalecia essa união dos judeus, que os judeus se uniam, né, e iam para cima, né, fazia acontecer. E nós vamos estar vendo aí esses dois pontos dessa lição. Exemplo primeiro: todos eram do mesmo povo e confessavam a mesma fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto de Deus restaurado conforme os ritos da lei. Olha para você ver que naquele tempo tinha a diferença, né, dos deuses, mas esse povo aqui, eles adoravam ao mesmo Deus, serviam ao mesmo Pai na fé, né? Então isso é interessante a gente estar sempre lembrando isso, porque quando a gente fala assim: ah, eu amo meu irmão, mas ele é de outra religião, de outra denominação, é complicado as pessoas dizerem isso. Mas primeiro nós devemos amá-lo como irmão, né? A nossa profissão de fé é diferente. Nós temos que tentar, né, fazer que ele sirva a Deus, não a deuses, né? Tanto é que a gente diz aqui direto que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então todos nós somos pecadores, né? Mas a partir do momento que nós professamos a nossa fé, a partir do momento que nós entregamos a Cristo, os nossos pecados são perdoados. Mas as consequências do nosso pecado é que nós não podemos evitar, né? Então nós temos que estar sempre aí amando nossos irmãos. E era o que eles faziam. Ainda mais que serviam ao mesmo Deus. Estavam ali esboçando a mesma fé, expressando a mesma fé. E outro exemplo que ele deixa aqui: todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Nós vemos aí na lição número 1 e número 2. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Nós vemos aí, né, que o povo se une para restaurar, né, o muro, que Neemias vem aí com os patrocinadores, com os auxílios, e junta todo o povo ali, todo o povo judeu, para a reconstrução do muro. Mas mesmo assim ainda tem o Sanbalat e Tobias, que vem para tentar criar intriga entre o povo. Nós vemos várias situações aí que acontecem no meio do povo aí, que ainda há desuniões. E aqui nessa lição não vai ser diferente. Nós estaremos apresentando aqui situações que ainda atrapalharam, né, a união desse povo. Beleza? Segundo subtópico: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 16. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento, ser chamado filho de Deus.
todos nasceram de novo. Todos nasceram de novo. Amam aos que são nascidos por ele, Jesus Cristo. É isso que está querendo dizer aqui. Que todos na igreja, né, se amam. Todos na igreja têm que estar juntos, porque Deus derrubou o muro da separação. Né? Aquele que professa a mesma fé são irmãos. Né? Não tem por que discutir isso. Esta união não se baseia em nacionalidades, nível social ou cultural, mas em todos são um em Cristo. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28 aí, como referência para você poder estar lendo aí com seus alunos. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual com o que todos se tornem um coração e uma alma, né? Todos se tornem um só propósito, uma só fé. Amém? Nós vamos ver aqui também, né, que a igreja cheia do Espírito Santo, a união funciona como uma plenitude, como uma superfície plena. Tudo vai bem. Né? E aí ele deixa aqui para nós aqui um exemplo bom aqui, que os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida quando está tudo em união, quando está tudo em alegria, em harmonia. Né? A gente se sente aconchegado pelo Espírito Santo, a gente se sente envolvido pelo Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você ama seu irmão. Né? Se você adora a Deus, 1 Coríntios 13 vai dizer que sem amor de nada vale. Sem o amor pelos nossos irmãos de nada vale. Então nós temos que ter o amor com os nossos irmãos. Segundo exemplo, na igreja levamos as cargas uns dos outros. O seu problema é o meu problema. É isso que a lição está querendo dizer, que quando nós estamos unificados em Cristo, eu te ajudo e você me ajuda. Se eu cair, você me levanta. E se você cair, eu tenho que te ajudar a levantar. Amém? Exemplo número C. A união nos faz forte. Ele deixa um exemplo bem clássico aqui. Mas eu vou usar outro animal, porque a ovelha é fácil. Né? Mas olha uma manada de gnu numa savana, onde tem aquele bando de leões. Um gnu separado. É fácil de a leoa caçar ele. É fácil a leoa dar o bote nele. Agora repare que quando ele está no bando, a leoa não pula lá no meio para buscar um gnu. Olha a diferença. Se eu estou afastado dos meus irmãos, se os meus irmãos me desprezam, Satanás é fácil de atacar. É fácil, é vítima fácil de ser atacada. Se eu estou desgarrado do rebanho de Cristo, é fácil de um inimigo poder me atacar. Mas quando nós estamos unificados, oh aleluia, quando nós estamos firmes na graça, quando nós estamos em união um com o outro, amando um ao outro, nada atrapalha na obra de Deus. E o exemplo número D, né? Uma igreja vive em união, tem um testemunho maravilhoso. Né? E o terceiro subtópico aqui diz assim: esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numeramente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. A gente vai ver aqui, como já falei aqui na minha parte introdutória, que quando nós estamos unidos, nós já somos mais que vencedores. Então, se nós estamos unidos, nós vamos avante. E nós vamos ver nessas batalhas aqui várias passagens da Bíblia, que em números pequenos de irmãos, mas por eles estarem unidos, Deus honrou eles, Deus deu vitória, Deus deu conquista, Deus deu bênção.
A união. Sejamos, pois, um. Isso é o próprio Jesus Cristo falando. Sejamos, pois, um, assim como o Filho e o Pai e o Espírito Santo são um. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. A Trindade. Glórias a Deus. Né? Eles são um, a união. Amém? Nosso segundo subtópico. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social e financeira. Financeiramente, a vida dos que voltaram para a Babilônia era bem difícil. Nós vamos estar aqui adentrando nessa lição, você vai estar acompanhando junto comigo, vendo aqui que agora envolveu dinheiro, envolveu área financeira, envolveu agora parte do bolso das pessoas. E o que aconteceu aqui? O pessoal, quando eles voltaram da Babilônia, eles voltaram mais pobres, com dificuldades. E aí aquelas pessoas que estavam ali já na cidade, estavam já bem mais endinheiradas, tinham mais condições. E aí era tal do agiota. Na nossa época era aquela época. São os agiotas, né? E prestavam aí o dinheiro a juro pro povo, né? Aqueles juros abusivos. E aí o que acontecia? O povo não pagava. E quando o povo não pagava, eles pegavam e tomavam suas casas, tomavam seus filhos e filhas, tomavam seus animais, suas propriedades, tomava tudo, deixava a pessoa mais pobre do que ela já era. E muitas das vezes as pessoas pegavam dinheiro emprestado, não era para poder esbanjar, era para comprar alimento. Era para comprar as coisas para dentro das suas casas, né? E esses agiotas aí da época, eles pegavam e emprestavam esse dinheiro, mas se esquecendo de amar esse irmão, que eram para eles estarem alegres pelos irmãos deles terem voltado do cativeiro, né? Mas eles queriam se dar bem em cima do próximo. Segundo subtópico, como se explica esta grande injustiça? 2 exemplos que ele vai deixar para nós aqui. Em primeiro lugar, era a expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. É o que eu acabei de falar agora. Nós não podemos agir dessa maneira, né? Se dar bem com a derrota do nosso irmão, querer crescer, né, com o fracasso do próximo, se alegrar com a desgraça do próximo, vamos dizer assim, desculpa a palavra. Então nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Está na Bíblia. Então nós devemos estar juntos, né? E aí mais abaixo diz um pouquinho. A Bíblia diz que cada um deve considerar aos outros superiores a si mesmo. Quer dizer que você é melhor que eu devo considerar isso. E devemos suportar uns aos outros em amor, superando todas as indiferenças, passando por cima sobre todas as indiferenças. Segundo exemplo, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ainda ficar mais ricos à custa da miséria dos mais pobres. É o que eu acabei de falar, queriam se dar bem aí com a desgraça dos outros, desgraça alheia, né? E o terceiro subtópico, o terceiro tópico nosso diz assim: Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e os lembrou que todos os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados pelos mais ricos, exatamente. O povo queria se dar bem, estava se dando bem em cima da custa dos outros, né? A injustiça social ali era uma expressão de falta de amor dos mais ricos com os mais pobres. Então eles escravizavam aquele povo mais pobre, né? O povo se dava melhor, se dava bem em cima das custas dos mais humildes, no caso, né? Aí Neemias faz uma proposta reconciliadora, né? Uma proposta conciliadora ali. Ele quer pagar todas as despesas desse povo mais pobre, porque ele veio abonado,
né? Quando ele saiu de lá da casa do rei, ele saiu patrocinado pelo rei, né? Ele saiu com dinheiro de lá, e aí agora ele chega ali, ele vê aquela situação do povo ali sendo escravizado pelos mais ricos, pelos mais bem-sucedidos, e ele resolve pagar esse débito. Isso é, tirando aqueles juros abusivos, tirando aquelas dívidas ali que exorbitantes, né? E aí a gente vai ver aqui no terceiro subtópico, a proposta de Neemias foi acatada, o povo acatou a negociar a dívida daquele povo pobre, porque Neemias ia pagar, né? Mas para que isso trazesse de volta a união daquele povo, porque eles haviam perdido a união. Por causa do dinheiro, o dinheiro entrou no meio e desgraçou a união daquele povo, né? Começou a haver separações, e é assim dentro da nossa igreja. Existe aquela classe mais alta, uma classe média, a classe mais baixa. Mas dentro da classe da igreja, dentro da nossa igreja, não existe classe social, de raça, de cor, de classe média, classe cultural. Não existe separação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não falou Deus amou os ricos de tal maneira, Deus amou os pobres de tal maneira, Deus amou os da classe média de tal maneira, Deus amou os brancos. Não, ele falou Deus amou o mundo. Deus não fez acepção de pessoas. E por que eu e você vamos fazer? Né? Então, Neemias, ele entendeu o amor de Deus. Ele entendeu o amor, o verdadeiro amor para com aquele povo, né? Para livrá-los da escravidão entre os irmãos. Eles estavam sendo escravizados de outra forma, mas escravizados. Estavam sendo cobrados, né? De outra forma, mas estavam sendo. Né? E o quarto tópico diz assim: a paz voltou a reinar entre os judeus. Primeiro subtópico: surgindo um problema entre os irmãos, devemos logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá ir a ser contra uma contaminação grave. Poderá dispersar todos os irmãos, né? Aí faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. E assim foi Neemias, né? Ele foi imparcial em todos os sentidos, não desprezando a classe nobre, não desprezando a classe média e nem desprezando a classe inferior. Ele só chegou e falou: eu vou resolver essa situação, eu vou pagar a esses credores, né? Para que todos vivam em harmonia. O nosso segundo subtópico diz assim: os problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, Mateus capítulo 5, versículo 9. Os exemplos deixam que a desunião representa uma obra da carne. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Finalmente, devemos cultivar nossos testemunhos diante do mundo. Devemos amar uns aos outros. Devemos cuidarmos, né, um dos outros. A importância desse trabalho em equipe é isso, né, para o ministério de Cristo. É um ministério unificado, né, um ministério de um homem só. Foi isso que Neemias viu, né, a importância de todo aquele povo se envolver na obra do Senhor, se envolver, né, na reconstrução do muro, na reconstrução do templo. E agora aquele povo estava sendo escravizado, então ele precisava trazer todo aquele povo para estar juntos uns aos outros, né, envolvidos na obra do Senhor. Amém? Chegamos ao final dessa mais uma videoaula comentada, né, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e eu gostaria também de reforçar aí, né, para que os irmãos aí nos ajudem no nosso canal, compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp. Aí eu vou deixar meu telefone também, os irmãos podem estar me chamando no WhatsApp, né, deixando sua sugestão para o nosso crescimento, pois o canal nosso é novo. Nós estamos aí em procura de aperfeiçoamento, nós estamos em procura do crescimento espiritual primeiramente, né, porque sem Deus nada podemos fazer, né? Então nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Os irmãos, comente o nosso vídeo, deixa aí já aquele like para nos ajudar,
né, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí em breve, nossa outra videoaula, nós estaremos com o tema Como vencer as oposições às obras de Deus, né? Glórias a Deus por isso. Nós estaremos aí fazendo mais essa videoaula aí, né, dessa lição que vai ser maravilhosa. Convido você aí a estar junto comigo nessa próxima videoaula. Você, querido professor, querido aluno, né, para estar juntamente comigo aí assistindo essa próxima videoaula. Conto com você, eu te agradeço. A graça e paz, fiquem com Deus e até o próximo, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus.